Parte 01. Não pense coisas ruins das pessoas. Eles podem descobrir e se descobrirem a coisa toda vai virar uma pandemia. Sei que é difícil e sei que é só pensamento. E que por vezes ele nem traduz a realidade. Mesmo assim, se os seres humanos tiverem ciência do que você pensa, vão fazer do mundo uma loucura, uma pandemia geral. Claro que isso só se aplica se você tiver pensamento ruim das pessoas ou pensamentos doentes. De novo, eu sei que é só pensamento, mas as pessoas não sabem. Eles podem te julgar só pela forma de pensar. Comigo, Aurélio Costa, aconteceu. Para evitar toda essa loucura, é só não dar ouvidos ao que eu penso, mas isso é difícil. É mais fácil não pensar coisas ruins dos outros ou coisas doentes, pois nunca dá para saber qual vai ser a reação das pessoas ao saber o que você pensa. Isso pode ser sua ruína, pode ser uma pandemia geral. Parte 02. Por que essa criatura está pensando isso? Antes de criar uma realidade do mesmo, saiba o porquê daquilo. No caso Aurélio Costa, ele estava pensando aquilo porque é esquizofrênico e paranoico e não convém fazer realidade disso. Pior é que ainda ficam bravos com ele porque fazem realidade e o Aurélio não. Enfim, é sempre bom saber por que a pessoa é daquele jeito e por que motivo ela pensa assim, ou o que ela tem. Será paranoia ou autismo? Para evitar um pandemônio geral, tente saber antes por que isso acontece e não depois da pandemia. Vale lembrar também que é sempre bom você ver algo e não apenas saber o que o outro pensa sem motivo algum e ainda criar realidade disso. Muitas vezes o que o outro pensa está só na cabeça dele e não é realidade e não convém dar muita importância. Em resumo, saber por que o desajustado pensa assim. E saiba se isso é real quando souber dos pensamentos do desajustado. Parte 03. Vimos no vídeo anterior que por vezes o pensamento tem um motivo para aparecer e o motivo é variado, sendo desde paranoia, esquizofrenia, morte de alguém importante, namoro e etc. Mas nesse vídeo não falaremos de motivos, mas sim de consequências. Quando você segue cegamente uma ideia, sem saber se é real ou se vai acontecer, pode como consequência ficar mal falado, perder seu emprego, falir ou perder tempo. Exemplo, Ricardo descobriu que Cristiano pensa em fazer um restaurante de pães e faz primeiro, apenas se baseando na ideia que descobriu de Cristiano. Mas o Cris não fez aquilo que pensava. Agora entra a consequência. Ricardo gastou tempo, dinheiro e trabalho sem ter certeza e Cristiano apenas abandonou o pensamento. Viu a pandemia que isso gerou? Como resultado a essa situação. Primeiro, sempre tenha certeza. Segundo, veja se Cristiano faz alguma coisa do que pensa. Se não, isso só existe na cabeça dele se você criar uma realidade disso. Vai criar uma pandemia geral. A ordem mundial mudou. Eles sabem o que você pensa e você pensa igual a um demônio. Vamos voltar um pouco. Você tem pensamentos e o pensamento de um rei. Mas um rei demônio. Você tem estrela e por vezes eu quero fazer o que você pensa para ter estrela. Mas nessa hora os pensamentos que descubro são tóxicos e doentios. Fico em dúvida. Será que você é um demônio ou um rei? Vou me basear no pensamento, pois você os esconde e eu descobri. Em resumo, você é um demônio. E agora? Como lidar? Como vou tirar você da sociedade? Já sei, vou mudar a ordem mundial. Vou criar uma Sodoma e Gomorra. Sexo, maconha e funk. Se tiver sucesso, você será um filho da sociedade. Um filho de Sodoma e Gomorra, e assim será. Mas não tenho certeza. Espero estar certo. E foi assim que a ordem mundial se tornou uma pandemia. Parte 05. Como pode pensar isso das pessoas? Vou fazer da sua vida um inferno. Você com esses pensamentos faz as mulheres chorarem e os homens perderem o emprego. Deve ser o demônio. Nenhuma pessoa sadia pensa assim desse jeito tóxico e doentio. Você deve ser assim porque é o capiroto. Eu descobri tudo que tem em sua cabeça e fiz da sua vida, mundo e sociedade, um inferno. Mas eu confundi. Não!
Não pode ser. Fiz tudo isso. Fiz uma pandemia, um inferno, e no fim é só coisa da sua cabeça. Que loucura. Tanto tempo, trabalho e esforço, para no fim ser apenas pensamento. Deus do céu. Maldita a hora que descobri o que você pensa, maldita. Hora que acreditei. Fiz realidade. Maldita a hora que fiz política e sociedade um inferno. Que isso fique de lição para mim. Uma lição final. Jamais mova mundos e fundos sem ter certeza. Sem ver nada, só pensamento. Quando eu descubro as coisas ruins que pensa, eu não descubro que é paranoico esquizofrênico, mas sim que pensa coisas horríveis de mim, e é a partir dessa descoberta que crio toda essa pandemia. Assim sendo, a mim nunca foi só pensamento ou paranoia ou esquizofrenia, mas sim uma ideia tóxica e doentia, que você esconde no pensar, e que por hora eu sei qual é. Então quando eu tenho ciência do mesmo, eu jamais vou imaginar que não é nada. A mim é um segredo que descobri e que me ofende a tal nível que me faz chorar, e é assim que eu, como mulher, lido com a situação. Lá na frente eu entendo que não é nada que é coisa da cabeça dele. Mas nisso já tinha chorado, pois para mim nunca foi só pensamento, mas para ele sim. O que fica de lição dessa história é que ambos excederam limites. Ele pensando e eu acreditando. Hoje nenhum dos dois faz mais isso. Parte 07. Quem fala por último sou eu, Aurélio Costa, e o que vou falar disso tudo é o seguinte: não é só o fato do pensamento tóxico e doentio criar uma pandemia e te queimar. É o fato de que pensamento de sucesso gera sucesso, e o oposto, fracasso ou doença, gera fracasso e doença. Para ter um pensamento de sucesso, ando fazendo terapia e socializando mais. A mim foi sugerido suicídio por pensar como demônio, mas eu descobri que tem jeito de mudar isso e não é uma coisa doida como uma pandemia. Na verdade é simples. Terapia e socializar. No meu caso em questão, isso desliga minha mente, tira o pensamento de fracasso e traz o de sucesso. Existe também um tratado chamado Tratado de Versalhes, onde eu acordo de pensar menos e a mídia acorda de criar menos realidade. Para fazer o mesmo, farei o já citado terapia e socializar. Em resumo, vou viver. Antes de tudo, tente ver algo. Não apenas descubra pensamento e ache isso realidade absoluta. Lição final. Epa, beleza. Este é a lição final. Fair play. Fair play, lição final. Fair play, lição final, é uma playlist onde eu vou falar o que não é para ser feito por causa de pensamento e o que é para ser feito. Na verdade é mais o que não é para ser feito, porque teve consequências, né? Eu pensava do jeito que eu pensava, e essas consequências peraí que tava me enforcando. Essas consequências foi... todo mundo teve que pagar o pato por isso, né? Então não foi só pensar ou só deixar pra lá. Um monte de gente teve que pagar o pato. Eu não achei isso certo, e por isso fui lá e fiz lição final fair play, para que isso não volte a acontecer, para que isso não aconteça uma segunda vez. Claro que eu não tenho alcance de Michael Jackson ou alcance de alguém grande, meu alcance é bem pequeno, mas os caras da TV vão ver. Provavelmente eles vão pensar duas vezes antes de fazer as coisas baseadas em pensamento. É uma lição, é a última lição, é a lição final. É pra galera que julga por pensamento. Não é errado se você tiver certeza. Se você não tem certeza, como diz a playlist, você não vê nada, provavelmente é só coisa da cabeça da pessoa. E se você não vê nada, não compensa você fazer isso, porque muita gente vai acabar pagando pato, vai gerar uma pandemia maluca. É um pandemônio, isso não é legal. Então é isso que é a playlist. É uma última lição falando que você precisa de alguma prova, você precisa ver alguma coisa para fazer alguma coisa, senão é só coisa da cabeça da pessoa, e a pessoa pode ser desajustada, pode ser desajustada. Fui, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, até a próxima playlist.